Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. E esse aqui vai ser o primeiro vídeo da série que eu vou trazer pra vocês, falando desse camarada que vocês estão vendo aí, o framework Ktor, tá legal? Então a minha ideia aqui é a gente poder fazer um CRUD utilizando esse cara, né? A gente vai criar aqui um back-end do zero utilizando esse framework. E eu quero passar pra vocês como que a gente pode fazer essa integração também com o MongoDB, legal? Então eu tô aqui na página oficial do nosso framework Ktor, e aqui a gente basicamente encontra algumas informações, né, por exemplo, por que utilizar aqui, né, o framework Ktor, para que ele serve, né? Então aqui basicamente a gente consegue criar tanto aplicações via cliente e também a gente consegue criar aplicações servidor, também como microserviços, como ele deixa aqui, né, bem explícito aqui na página, na sua página oficial. Rapaz, eu venho usando esse cara aqui desde a versão 1.5, tá? E agora ele tá na versão 3.2.0 e muita coisa mudou, tá? Eu venho utilizando ele desde a versão 1.5 e, cara, nossa, é muito interessante como é que esse framework aqui ele vem crescendo e vem se tornando cada vez mais estável e cada vez mais uma opção, né? Além ali do Spring Boot que a gente tem hoje. Eu acho que a gente vai demorar a chegar nisso daí, mas eu creio que devido à, né, a grande capacidade que esse cara tem, principalmente por ter uma grande empresa aqui por trás, né, que a gente vai estar falando aqui da JetBrains, que está por trás, né, da criação desse framework, eu acho que a gente pode ser que no futuro a gente tenha um concorrente bem à altura ali do Spring Boot. A nível de mercado também, que a gente sabe que o Spring Boot hoje, ele domina aí, né, todo o framework Java, basicamente, né. Então, show de bola, esse aqui na página oficial ele indaga aqui a gente, né, por que a gente deveria utilizar o Ktor. Então, basicamente, esse cara já nasce assíncrono, né, ele é construído aqui 100% com Kotlin e coroutines. Então você tem todo o poder aí de coroutines, né, da forma assíncrona que você pode trabalhar aqui dentro do framework. Então aqui ele coloca também que ele é leve e flexível porque ele trabalha sob, digamos, por demanda, né? Você pode colocar ali, né, sempre o que você precisar. Então você precisa ali de um plugin de autenticação, você coloca. Se você precisa de um plugin de banco de dados ali, você coloca e assim por diante. Eu preciso de um plugin de log, então você vai lá e adiciona. Então ele tem essa flexibilidade, o que torna ele muito leve. Você vai adicionando, né, plugins de acordo com o que você estiver utilizando no seu aplicativo, legal? E aqui ele coloca pra gente, né, que ele é construído aqui, né, e mantido pela JetBrains, né? Então uma empresa gigantesca que tá por trás também da criação do Kotlin e também do IntelliJ IDE. Então a gente tem uma empresa de peso por trás aqui, o que traz também, né, essa certeza de que o framework ele tende a vir a crescer, né? Porque é uma empresa que sabe o que está fazendo, uma empresa que já tem experiência de mercado, né? Então assegura a gente aí e anima também, né, a gente poder trabalhar com esse framework. Muito provavelmente você já deve ter visto falar desse cara por causa do KMP, né? O KMP está crescendo bastante esse ano, né? Se tornou estável e ele é como uma forma da gente poder fazer as requisições ali HTTP dentro da nossa aplicação, tá legal? Se você trabalha com Android hoje, você pode meio que substituir o retrofit e utilizar esse cara aqui para poder fazer as requisições HTTP. Dá para você fazer isso também, tá? Mas na parte de multiplataforma, esse cara meio que tá sendo uma opção oficial, né? Pra gente poder fazer essas requisições, tá legal? Então, show de bola. A minha ideia é que nesse vídeo agora a gente poder criar o projeto, tá? E a gente poder dar uma olhada aqui no framework, como ele que funciona, as estruturas de pastas, para depois nos próximos vídeos a gente vir seguindo esse CRUD, que vai ser simples, tá? Pode ser que evolua com o tempo, mas a ideia inicial é a gente fazer uma coisa simples aqui, um CRUD completo, só para a gente poder sentir o framework e vocês conhecerem como que ele trabalha. Agora vamos poder criar o nosso projeto, beleza? Bom, pessoal, para a gente poder criar aqui então o nosso projeto com o Ktor, a gente vai vir aqui nessa opção Create, que ele dá para a gente no seu site oficial. A gente tem aqui a parte de documentação, suporte, tudo por aí vai, né? Aqui na parte de Create é só a gente clicar, que ele automaticamente vai levar aqui para um Make Wizard, né? Onde a gente pode criar um novo projeto aqui do Ktor, tá legal? Eu deixei aqui aberto também a parte do Spring Initializer, que basicamente tem uma mera semelhança, né? Quando a gente olha ali para o projeto, a gente quer gerar um projeto do Ktor. Então acho que possivelmente pode ter sido inspirado aqui, né? Então a gente aqui no Spring Initializer a gente consegue colocar as dependências, o projeto, se a gente vai utilizar Kotlin, por aí vai. Então segue o mesmo princípio aqui do Ktor, tá legal? O Ktor também tem uma parte bem interessante, que é a parte do preview, onde você consegue ver ali como que vai ficar a estrutura de pastas do seu projeto. Então isso aqui é bem legal, de acordo com você vai adicionando os plugins, você vai vendo ali automaticamente como que aquele plugin está sendo instalado, o que ele vai colocar ali de código para você, né, padrão, quando você criar o projeto. Então isso aqui é bem interessante. Então aqui os plugins que a gente vai precisar vai ser alguns plugins, mas antes eu queria mostrar para vocês o que ele tem aqui de plugin para você ver, né, de possibilidade que você pode criar o seu projeto. Então aqui na parte de HTTP tem uma série de plugins aqui relacionados, né? Nós temos aqui o CORS, HSTS, OpenAPI, Swagger para a gente poder fazer a documentação. É engraçado que quando eu comecei a trabalhar com esse cara não tinha nada disso, cara, não tinha negócio de cache, não tinha nada disso, né? Então o Swagger, por exemplo, eu lembro que fizeram né, alguém da comunidade acabou fazendo ali uma gambiarra para a gente poder ter a documentação.
Hoje, por exemplo, a gente tem um plugin oficial aqui da JetBrains para o Swagger, né, para a gente poder fazer a documentação. Isso é que é legal, a gente tem também os plugins oficiais, que estão escritos aqui como JetBrains, mas a gente também tem uns plugins da comunidade que também vem crescendo muito e enriquecendo cada vez mais o framework. Isso que eu tô achando muito legal. Então, a galera tá vendo que o framework, né, tá sendo levado a sério ali para a JetBrains e tá crescendo e a comunidade tá vindo apoiando. Então você tem aqui a parte de autenticação, você tem aqui a parte de rotas. Antigamente também a gente não tinha a parte do MongoDB, ó, como banco de dados. Agora a gente também já tem. Para quem também conhece esse framework aqui há mais tempo que eu, você lembra que para a gente poder comunicar com o MongoDB, a gente utilizava uma biblioteca chamada Kmongo, que ela acabou sendo descontinuada porque o MongoDB criou um driver, né, oficial para o Kotlin aqui. Então agora a gente tem esse cara já direto incorporado. Então é muito legal ver essa evolução, sabe? Principalmente para a gente que vê aí, já tá utilizando o Ktor faz tempo. Então aqui para esse projeto básico, pessoal, é o seguinte, a gente vai utilizar, a gente pode pular essa parte de HTTP, essa parte de segurança também a gente pode pular, pode ser que a gente venha aqui, né, de acordo com o projeto evolua. A gente vai precisar aqui desse cara, que é o routing, que é o componente central, tá? Para a gente poder trabalhar com o Ktor. Esse cara aqui das rotas é interessante, ó. Quando a gente clica aqui, ele dá basicamente uma documentação de como que a gente usa esse cara direto aqui na criação, tá? Então ele fala que é o componente principal aqui, né? Da parte do Ktor, porque é onde ele vai trabalhar com as rotas, né? Então tudo que a gente enviar via cliente, tudo que a gente enviar via request, via response, basicamente é esse cara que vai controlar, tá ligado? O que tá vindo ali como resposta, né? Então esse aqui é um componente principal, ele tem que estar no nosso projeto pra gente poder trabalhar. Aí se você quiser, você pode clicar aqui que ele vai te levar também a documentação oficial lá dentro do Ktor, tá? Na parte de docs. Então muito legal, tá? Muito massa mesmo isso aqui, como é que tá ficando. Então a gente vai precisar desse cara, a gente vai precisar também do status page. Esse cara aqui, basicamente, eu vou explicando para vocês depois, mas basicamente esse cara aqui, ele atua como um provedor geral ali para a gente poder tratar exceções de forma global dentro da nossa aplicação, tá? A gente pode trabalhar com status também, então dependendo se a gente retornou um status 404, a gente pode fazer determinada ação. Então ele é um plugin bem maleável aqui que fica bem interessante a gente ter ele no projeto, tá? A gente vai ver isso aqui de acordo com que a gente vai construindo o nosso aplicativo. A gente vai ter esse cara aqui para ter a parte de monitoramento, que é a parte de log, a gente vai colocar esse cara. Tem aqui, ó, Car Health também, são plugins de outras pessoas, né, não da JetBrains, tem a parte de métricas. A gente não vai usar, mas se for da sua curiosidade também você pode colocar no projeto, tá? Então até para você ver direitinho, eu recomendo. Então você pode colocar aqui na parte de serialização, esses aqui são os mecanismos, né, de serialização que a gente vai precisar. E o Content Negotiation, ele é um plugin primário, né, onde toda a serialização vai passar por dentro desse cara. Então ele fica responsável por serializar e deserializar os objetos que estão sendo passados ali via request ou via response, tá? E é claro que ele fala aqui pra gente que o agente principal, né, que vai fazer essa serialização pode ser o JSON, pode ser o Kotlin Serialization, pode ser o Jackson, né? Por aí vai, tá legal? Então, basicamente, aqui ele tá dando um exemplo aqui pra gente na parte do Kotlin, né, Serialization, a gente vai poder utilizar esse cara. É Kotlin, né, então ele já mete o jabá aqui pra gente poder utilizar ele. Então a gente vai utilizar, mas nada impede de você utilizar o JSON, por exemplo. Tem aplicativos aqui que eu criei utilizando esse cara, tá? Mas eu vou colocar aqui o Kotlin Serialization, automaticamente ele coloca para mim o nosso Content Negotiation, porque eles trabalham juntos, tá legal? Mas o que a gente vai precisar? Essa parte de view a gente não vai mexer, a gente vai trabalhar só com o back-end mesmo, né? Nenhum template a gente vai precisar. E a gente vai colocar aqui o nosso MongoDB. Teoricamente a gente vai colocar esse cara, mas a gente vai precisar de um plugin a mais, que eu até senti falta quando a gente cria isso daqui. Não sei por que eles não colocaram, mas a gente vai colocar um outro plugin de coroutines, né, que a gente tem aqui do MongoDB para a gente poder se comunicar de forma assíncrona com o nosso banco de dados, tá legal? Mas esse aqui já traz algumas dependências e é até legal para você ver como que ele monta essa estrutura aqui pra gente, tá? A parte de frameworks aqui a gente vai estar utilizando como injeção de dependência o Koin, tá? Tem esse Dependency Injection aqui da JetBrains, esse aqui é bem novo para mim, eu preciso ver qual é a diretiva, né? O que eles estão trazendo aqui nesse cara do Dependency Injection, já que a gente tem um Koin. Pode ser isso aqui uma parte, a gente pode até ver aqui, né? Às vezes pode ser até uma forma de usar, alguma coisa nesse sentido, o que ele tá fazendo, né? Depois eu vou olhar com calma esse cara aqui, mas é sempre bom ficar atento. Como eu falei para vocês, o framework tem crescido bastante. RabbitMQ, isso aqui não tinha, muito legal ter isso aqui também. Então muito legal ver o framework crescendo. Então show de bola, basicamente é isso que a gente vai precisar, tá? A gente vai precisar aqui então, vamos só rever aqui os plugins, a gente pode dar uma olhada aqui nos plugins que foram colocados, né, para o projeto. Call Login, Content Negotiation, Koin, aqui o Kotlin Serialization, MongoDB, Routes e Status Page. Então são esses aqui os plugins que a gente
vai precisar para a gente poder fazer esse pequeno projeto básico aqui, tá? Como o primeiro vídeo, legal? Só que antes disso, a gente consegue também configurar o nosso projeto, tá? Se a gente subir aqui, ó, a gente também consegue configurar o quê? O build system, né, que ele vai estar trabalhando. A gente tem aqui o nosso Gradle e a gente tem aqui o nosso Kotlin, né? A gente tem o Groove também, né? Uma linguagem de programação. Você pode estar trabalhando com Maven, mas faz todo sentido a gente estar trabalhando com Kotlin aqui. E agora isso aqui também é uma coisa nova, antigamente não tinha a opção de você utilizar o Version Catalog, né? Para você que vem do Android, eu acho que você vai automaticamente assimilar isso aqui, tá? Mas para você que não é, meio que não vou entrar muito no detalhe, mas é uma nova forma aí da gente poder gerenciar as dependências aí, né? Da nossa aplicação, legal? Eu não vou utilizar esse Version Catalog aqui, tá? Eu vou deixar dessa maneira mesmo, sem o Version Catalog, que vai facilitar a nossa vida depois para a gente poder colocar outras dependências, tá? Mas fique à vontade, se você já está acostumado a utilizar o Version Catalog, pode deixar esse cara marcado, tá? Aqui a versão do Keytor a gente vai utilizar essa versão mais estável. O mecanismo aqui você pode colocar, né, a parte do servidor. Eu vou colocar o Net mesmo e você pode colocar aqui o Tomcat, por exemplo, tá? Eu vou deixar esse cara que ele é bem rápido. E aqui você tem a configuração, né? Qual que vai ser o seu arquivo de configuração. Você tem o Rocon File e o YAML, né? O YAML File. Vou colocar o YAML porque o YAML está sendo bem utilizado ultimamente, né? Então, né, grandes empresas estão utilizando essa parte do YAML aqui como configuração. Então, é melhor a gente colocar esse cara aqui. E você pode colocar, né, se você quer a opção de colocar os exemplos, né, de código que você para ele montar ali para você. Então, como eu falei para você aqui no preview, ó, olha só o que a gente já consegue ver o que ele está fazendo, ó. Então, para cada plugin que eu coloquei, ele colocou aqui para a gente os serviços, os frameworks, né? Que é como eu falei para vocês, que são os plugins, né? Então, aqui você pode ver como database, ó, ele já criou basicamente um esquema, como é que vai ficar, ele criou meio com CRUD aqui para gente, né? E tudo mais, a conexão com o MongoDB. Então, muito legal, né? Você ter esse preview aqui, basicamente, como que vai estar a estrutura ali do seu projeto. Legal? Então aqui eu vou dar um done e beleza, a gente pode fazer o download. Só que eu vou só trocar aqui esse nome, né? Eu vou deixar aqui o seguinte, aqui ele tá colocando aqui esse artifact aqui, né? Eu vou trocar esse cara. Vou só dar um done aqui. Deixa eu só ver onde é que eu consigo trocar esse cara. Beleza. Vou fechar aqui a parte de plugins. Aí sim, aí agora eu consigo trocar. Então vou fazer o seguinte, eu vou colocar com.br. Eu vou colocar aqui sample tracinho finance, tá? Então, basicamente, o CRUD que a gente vai fazer aqui vai ser um CRUDzinho de despesa, tá? Uma coisa bem simples, eu vou deixar isso aqui depois, eu vou explicar melhor o que a gente vai criar aqui, tá? Mas vou colocar aqui Sample Finance, só pra gente poder começar a criar o nosso projeto. Então, é só você vir aqui e fazer o download. Beleza? Ele já vai vir aqui na pastinha de download, ó, pronto, eu vou clicar aqui para abrir. E eu vou tirar esse cara daqui, ó, na verdade, eu vou compactar ele, né? Deixa eu vir aqui. As opções, deixa eu descompactar esse cara. Extrair tudo aqui, né? No caso, eu vou extrair para cá mesmo. E automaticamente ele já extraiu esse cara para mim e vai colocar aqui nessa pastinha. Beleza, eu vou copiar essa pasta aqui que eu vou colocar dentro dessa minha pasta. Aí você coloca onde você preferir. Essa minha pasta aqui que vai estar os meus projetos aqui do IntelliJ, beleza? Então, o nosso único trabalho agora é a gente poder abrir aqui a nossa IDE. Fazer um open e eu vou vir aqui dentro dessa pasta e vou clicar aqui para ele selecionar e abrir esse folder, legal? Agora é só a gente esperar e a IDE vai fazer todo o carregamento aqui pra gente do projeto. Beleza, guys, de volta aqui. Então, ele basicamente já fez aqui o build do nosso projeto, né? Compilou direitinho. Ele tá trazendo um readme bem interessante aqui pra gente. Ó. A gente pode consultar a documentação. Aqui tem todas as features, né? Que ele coloca aqui como features que a gente adicionou no nosso projeto, né? Que seriam os plugins que a gente vai estar trabalhando. Então, aqui, se você quiser trabalhar com, na verdade, verificar sobre o Roach, ele deixa um plugin para você, né? Um link, na verdade, para você ir lá na documentação e você verificar aqui, né? A doc, como que você utiliza esse cara. Então, poxa, muito interessante, muito bem pensado aqui, né? Essa parte da documentação do Keytor, tá? Então aqui tem como você, né? Ele mostra para você como que você vai rodar e buildar esse cara para ver se tá tudo certo e qual que é a porta que ele vai responder, né? A saída correta que ele deve fazer aqui na hora que a gente for rodar o nosso projeto, beleza? Aqui nós temos a estrutura de pasta, eu vou deixar para o próximo vídeo a gente poder entender esse cara aqui, beleza? Mas aqui para a gente finalizar o vídeo eu só vou rodar o nosso projeto e vou ver se ele roda aqui na nossa porta 8080, de acordo com o que ele tá mostrando aqui no nosso Readme, né? Beleza, pessoal? Bem rápido, tá lá, o nosso aplicativo ele tá rodando na porta 8080, então se eu clicar aqui, ele basicamente vai me dar um Hello World, porque ele tá pegando aqui o Hello World que tá mapeado como rota dentro da nossa aplicação, que a gente vai ver depois. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo, fica comigo aqui nessa playlist pra gente poder criar esse CRUD aqui com o Keytor, tá legal? Então vejo você nos próximos vídeos, um abraço.